E aí, pessoal, vamos falar de Miguel Borja e um novo problema. Vamos falar de mudanças no time também. O Grêmio precisa sair do buraco. Como fazer? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, vamos começar com Miguel Borja. Ele teve constatado uma lesão séria no tornozelo e fica 30 dias fora dos gramados. É isso mesmo. Uma péssima notícia para os gremistas nesta segunda-feira de péssimas notícias. Porque o Grêmio foi mal no jogo, o Grêmio perdeu para o Sport, o Grêmio precisa se reinventar. O Grêmio não teria Borja, é verdade, porque ele estava na convocação da seleção colombiana. Mas a lesão o tira por 8 jogos, não 3 como estavam falando. São 8 jogos sem o centroavante, que é talvez o principal pilar do bom momento do Grêmio quando se recuperou um pouco na competição. Borja, uma lesão de ligamento no tornozelo e fora do jogo. O Grêmio já não vai ter Vijaçante também e a partir daí a gente vê modificações. Por quê? Porque na quarta-feira o Grêmio também tem Diego Souza no tribunal. E Diego Souza deve ser condenado, essa é a expectativa. E o Grêmio pode também não ter Diego Souza, já não tem Borja e pode não ter Diego Souza, por exemplo, por 2 ou 3 jogos. E aí? Tem Churin, que sequer foi relacionado para os jogos nas últimas partidas. E tem Elias. A informação ainda não confirmada é que o Grêmio deve sim colocar Elias à disposição de Filipão. Porque sem Borja, com o Diego Souza e essa possibilidade de punição, mesmo que o Grêmio entre com efeito suspensivo, a gente sabe que essa punição deve ser, o Diego Souza deve ser o titular, mas a gente sabe que o risco é muito grande de perder esses jogadores. O Grêmio que retomou os treinamentos, que faz reuniões e de uma forma um pouco mais forte para tentar sair do buraco, remotivar, criar situações, criar possibilidades, mas neste momento o que nós temos é um Grêmio com sérios problemas fora de campo e também com problemas para a escalação. Eu busquei algumas notícias, algumas situações, alguns bastidores para tentar entender como que o Grêmio iria proceder no jogo contra o Cuiabá. E o Grêmio vai repetir algumas situações e vai mudar outras. Vamos às ideias. Tá? O que está sendo colocado? O Grêmio deve manter 2 volantes, desta feita entrando Lucas Silva para a saída do Vijaçante, que foi para a seleção, joga Thiago Santos. Na zaga se mantém os mesmos, com Wanderson de um lado, com Rafinha do outro. No meio-campo, quando o Campaz entrou, ele entrou na seguinte situação: Campaz, Ferreira e Douglas Costa. Segundo a avaliação, e eu concordo com ela, o Grêmio ficou muito frágil defensivamente. Porque o Ferreira não tem características, o Campaz não tem características e o Douglas não tem características de marcação. E isso acabou fragilizando o sistema, deixando os volantes muito expostos e o Grêmio acabou sofrendo gols de uma equipe que não marcava há muito tempo. O que está se falando internamente? Por um lado, se coloca que Campaz tem condição e apresentou qualidades para ser um jogador utilizável. Foi o jogador que mais concluiu, foi o jogador que criou oportunidades, foi o jogador do meio para frente com mais condição. E acho que de certa maneira não está errado. Ele e o Douglas Costa. Agora, como fazer para deixar Douglas Costa e Campaz no campo com Ferreira e com Diego Souza, que será o centroavante? Isso se ele não for punido e se o Grêmio conseguir o efeito suspensivo. Como fazer? É difícil. Porque o Diego Souza não tem capacidade de marcar, o Ferreira não tem. Como fazer? A ideia é Ferreira e Alisson como possibilidades. Alisson, um jogador mais defensivo, que pode compor mais e que tem mais capacidade de marcação, e Ferreira, um homem mais ofensivo, sendo uma opção para o segundo tempo. E aí a dúvida com relação a Diego Souza, deixando o Churin, que tem uma capacidade de brigar mais pela bola, e botando Campaz e Douglas Costa, fazendo o Alisson ser um jogador como se fosse um terceiro homem de meio campo, liberando mais o Campaz e fazendo o Grêmio jogar com uma escalação um pouco diferente. Ferreira indo para o banco, Diego Souza indo para o banco, Churin sendo o centroavante,
Alisson sendo o homem pela esquerda para fazer essa composição. O Grêmio teria, portanto, nesta linha de pensamento, teria Chapecó, teria Wanderson, Juan, Rodrigues e Rafinha, Thiago Santos, Lucas Silva, Campas, Alisson pela esquerda, com essa função como eu coloquei, Douglas Costa e Churin. Mudaria um pouco as peças, exatamente para tu ter composição e liberando para jogar Douglas Costa e Campas. Conceitualmente o Grêmio está certo em pensar assim. Por quê? Porque Campas pode ser essa solução para frente. O que não dá para esperar é que ele seja uma solução para a defesa. O Grêmio não pode esperar que o Campas seja um jogador que vá compor defensivamente, que vá montar uma linha, que vá cuidar de um volante. Ele ainda não sabe fazer isso. O Grêmio não comprou um jogador pronto. Ele tem qualidades inegável, inegável. Sabe jogar com a bola, é rápido, bate bem na bola. É inegável isso. Inegável. Agora, não esperem que ele faça a composição, não esperem que ele jogue, porque ele não é dali. Ele não sabe fazer. Ele ainda não sabe compor defensivamente. A avaliação do Filipão sobre ele lá no início está correta. Está correta. Tem dificuldade sim de jogar sem a bola, tem dificuldade sim de marcar, assim como o GPR tinha. E nós aqui criticávamos e hoje precisamos fazer essa avaliação. É fato isso. O Grêmio tem muita dificuldade nessa composição. E em cima dessa realidade, a gente precisa imaginar como que o Grêmio vai sair dessa. Lembrando que a crítica segue pesada, a pressão sobre Marcos Herrmann é grande. Nós talvez tenhamos alguma notícia no final do dia, porque existe sim uma pressão muito grande sobre a realidade hoje, sobre o momento do Grêmio, como que o Grêmio vai fazer para escapar. E em cima disso a gente tem que trazer as informações. Portanto, as notícias de hoje, dentro do campo, a saída de Borja por 8 jogos, o que é trágico para o Grêmio. O que é trágico para o Grêmio. As possibilidades, a grande possibilidade de Elias subir pro profissional. Eu falei no último conteúdo, vocês lembram na semana passada, a porta se abre para Elias, se abriu mais ainda. Se abriu mais ainda. As possibilidades de mudanças do Grêmio e o diagnóstico do jogo. Um Grêmio que não soube marcar, que enfrentou dificuldades para isso e que em cima disso deve mexer em algumas estruturas do time. O Grêmio precisa brigar para sair da zona de rebaixamento, nós vamos sempre apoiar, mas hoje este é o diagnóstico, essa é a ponderação. O Grêmio tem os seus problemas, está entendendo dessa maneira e a gente espera que consiga sair. Se tiver alguma novidade sobre mudanças, a gente está aqui na hora para contar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.